Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas que você pode usar no momento em que você se sente naquela crise de ansiedade. Então, se você não assistiu ao primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar linkado aqui. É importante que você assista esse aqui antes de assistir esse, até para entender como que funciona o ciclo da ansiedade. Imagina que de repente você começa a sentir calafrio, suas mãos começam a suar, você sente o peito um pouco sufocado, às vezes até falta de ar, o teu coração começa a acelerar, às vezes você sente teu corpo tenso, entre outras sensações desagradáveis. E aí, ao mesmo tempo, você já começa a pensar que você está passando mal, de que alguma coisa não vai bem, de que você vai ter que ir para o hospital, de que pode ser que você desmaie, de que de repente pode ser até que você venha a morrer. Se isso é algo que vem acontecendo constantemente, numa intensidade grande, numa frequência grande com você, é bem possível que você esteja tendo as chamadas crises de ansiedade. Normalmente, quando um paciente chega para mim com o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, ele já fez uma passeata por vários médicos, porque ele primeiro vai avaliar todas essas questões físicas, para ver se é taquicardia, para ver se tudo aquilo que ele sente tem alguma outra origem. Depois que tudo aquilo foi descartado, começa-se a pensar que pode ser que seja um transtorno de ansiedade. Então isso é fundamental que eu fale aqui, não é porque você sente todos esses sintomas que eu fui falando aqui que você tem um transtorno de ansiedade, tá bom? Quem pode fazer esse diagnóstico é só um psiquiatra ou um psicólogo. Lembrando sempre que essas técnicas, elas vão te ajudar, mas em nada elas substituem a psicoterapia. A primeira coisa que é fundamental para que você comece a controlar essa ansiedade é você reconhecer que você está tendo uma crise de ansiedade. Parece até idiota eu estar falando isso aqui, mas o que acontece é que muita gente não reconhece que todos aqueles sintomas, que todas aquelas reações fisiológicas que ela está tendo, na verdade nada mais são do que uma reação, do que uma resposta do teu corpo à ansiedade. E como eu já disse aqui, muita gente começa a ter esses sintomas e acha que vai desmaiar, acha que está acontecendo alguma coisa de muito ruim com ela, acha que ela pode ser que ela venha a morrer. E essa interpretação que ela faz desses sintomas, daquilo que ela está sentindo, faz com que a ansiedade aumente ainda mais. Então se torna um ciclo. Eu começo a passar mal, eu começo a pensar que vai ficar tudo muito ruim, e isso aumenta a minha ansiedade. Então o que a gente precisa é interromper esse ciclo. Então é fundamental que você tenha clareza e que você aceite a sua ansiedade, que você aceite que aquilo que você está passando é ansiedade. E que apesar de ser bem desagradável esses sintomas, eles não são perigosos e são totalmente possíveis de serem manejados por você. Então esse primeiro ponto é fundamental. Quando você consegue reconhecer que você está tendo uma crise de ansiedade, você consegue agir para que essa crise, para que essas sensações sejam manejadas. E a primeira técnica, e talvez a mais importante para que você consiga fazer com que o seu corpo volte para um estado de equilíbrio, é a respiração diafragmática. Os pacientes que chegam para mim com algum tipo de transtorno de ansiedade aprendem logo na primeira sessão como que faz essa respiração. Por quê? Porque essa respiração ela é muito efetiva, ela é muito poderosa mesmo. Quando ela é feita exatamente da maneira como eu vou explicar aqui para vocês hoje, ela consegue ativar o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o sistema oposto da ansiedade, o simpático. Então, como que funciona? Normalmente, a respiração normal, a gente nem percebe, mas a gente infla essa parte, né? A respiração diafragmática, ela é diferente e ela não é natural pra gente, por isso que ela tem que ser praticada, principalmente nos momentos em que a gente tá tranquilo. E eu vou explicar primeiro como é essa respiração. Se você nunca praticou, é importante que você coloque a tua mão aqui, nessa região do diafragma, e que toda vez que você for inspirar, você joga o seu ar para essa região. É essa parte aqui que você vai perceber subindo e descendo. Então você vai inspirar no máximo que você consegue, tá? O ideal, pelo menos para mim, mas é você quem vai ajustar isso, o meu ideal são 3 segundos. Então eu inspiro por 3, eu seguro por 3 e eu expiro por 6, ou seja, você sempre expira pelo dobro de tempo que você inspirou. Então, se você inspirou por 4, você segura por 4 e expira por 8. Se você inspirou por 3, você segura por 3 e expira por 6.
É bem simples, pessoal. Só que como não é natural, é importante que você pratique essa respiração nos momentos em que você está tranquilo. Então eu sempre indico para os meus pacientes praticarem mais ou menos 2 minutinhos de manhã quando acorda, 2 minutinhos antes de dormir, porque aí no momento que ele precisar usar essa respiração para se acalmar, ele consegue recorrer a ela muito mais facilmente, porque ele já praticou, porque ele já treinou. Então, se você é uma pessoa que com frequência tem essas crises, comece a praticar a respiração diafragmática, porque você vai conseguir recorrer a ela muito mais facilmente no momento de uma crise. Então, à medida que você for usando essa respiração no momento que você se sente bastante ansioso, você vai perceber que o teu corpo começa a voltar para um estado de equilíbrio, o teu coração começa a voltar no batimento normal, você vai relaxando a tua musculatura. Então a respiração diafragmática ela é fundamental se você é uma pessoa que vem sofrendo de crise de ansiedade. É ela quem vai te ajudar a interromper esse ciclo. Uma outra técnica utilizada é você, no momento que está tendo aquela crise, além da respiração, é você começar a contemplar as coisas ao seu redor. Você deve estar pensando, mas Thaís, eu estou no meio de uma crise de ansiedade, como é que eu vou contemplar o que está ao meu redor? Mas é exatamente isso. Por quê? Porque quando você está tendo ataque cardíaco, aquelas reações fisiológicas, uma pessoa ansiosa, ela começa a dar muita atenção a essas reações. E à medida que ela vai percebendo que está suando, que o coração está disparado, está se sentindo sufocada, começa a passar todos aqueles pensamentos na cabeça dela e isso explode, faz com que ela sinta ainda mais essas reações e isso vira uma bola de neve. Então, o objetivo dessa técnica é justamente você começar a focar a tua atenção para aquilo que está fora de você, para o teu ambiente. Então, você pode começar a reparar nos objetos, aí nomeando os objetos que você está vendo, nos detalhes mesmo daquele ambiente. E o intuito é justamente tirar o foco da atenção das suas reações fisiológicas, daqueles sintomas que você está sentindo e focar no externo. Uma outra possibilidade é você realizar qualquer atividade que te faça bem. Então, você está fazendo alguma coisa, começou a se sentir ansioso, você tem que direcionar o seu pensamento para alguma coisa. Você tem que tirar o teu pensamento e o teu foco dos sintomas fisiológicos. Então, você pode tanto continuar fazendo aquilo que você está fazendo, né? A gente fala o agir com a ansiedade, quanto ir fazer uma coisa que te faça bem. Para quê? Para que você não foque nas reações fisiológicas, mas que você foque em uma outra coisa. Então, essas técnicas que eu compartilhei aqui hoje, elas vão te ajudar a interromper o ciclo. Elas vão te ajudar a começar a controlar a ansiedade, mas elas por si só não são suficientes. Além da parte fisiológica de você interromper esse ciclo de reações à ansiedade, existe algo que é fundamental de ser trabalhado, que é a parte cognitiva, ou seja, os pensamentos que você tem. Só que para você conseguir trabalhar os pensamentos que você tem, você precisa interromper essas reações fisiológicas. Então, por isso que eu fiz esse vídeo hoje. Primeiro você aprende o que fazer com aqueles sintomas, quando você sente aqueles sintomas, para depois começar a trabalhar a parte dos seus pensamentos. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então não esquece de ativar o sininho do canal, que na próxima semana sai vídeo novo aqui. Então é isso, pessoal. Espero que essas técnicas tenham ficado claras para você. É fundamental que você reconheça, que você perceba que aquilo que você está tendo, na verdade, é ansiedade, para que você possa pegar essas técnicas que eu falei aqui hoje e aplicar a fim de que esse ciclo da ansiedade seja interrompido. Quando você conseguir ficar um pouco mais calma, você vai conseguir fazer os exercícios que eu vou passar para vocês no próximo vídeo. Então é isso, se esse vídeo fez sentido para você ou se você conhece alguém que é muito ansioso, não esquece de encaminhar esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que essa série vai ajudar muito essa pessoa, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau!